Olá! Para falar de fórmulas como concatenar, concat ou unir texto, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Então, suponha que eu quero ter uma coluna com nome e sobrenome. Então, uma coluna chamada nome completo. Então, vou criar ela aqui. E aí eu posso usar vários tipos de fórmulas. Vou começar pela concatenar. Aqui vai estar como concatenate, porque o Excel tá em inglês aqui, mas eu vou falando a fórmula em si. No caso aqui eu vou selecionar a primeira célula que eu quero unir e depois vou dar um espaço em cima desse slot aqui e depois a segunda célula que eu for unir. E se eu arrastar, eu tenho resultado para todo mundo. O segundo exemplo seria a fórmula concat, que é uma fórmula mais nova que tem alguns recursos a mais. Eu posso selecionar o range dela e ela junta para mim, porém eu selecionando o range dela, ela não vai deixar eu colocar o espaço. Então eu posso tentar repetir o que a fórmula do concatenar faz. E dá muito certo. A única diferença aqui é que essa daqui aguenta 255 caracteres, essa daqui aguenta 32.700 e alguma coisa de caracteres. Outro exemplo poderia ser o unir texto, que em inglês é o text join. E aí o que ele pede? Um delimitador para cada intervalo de célula, eu vou definir o espaço. Se você quer ignorar as vazias, empty, então true, verdadeiro, quero ignorar as vazias. E aqui eu posso escolher tanto esse ou também o intervalo um range. E ele traz o mesmo resultado, que é concatenar. Essa daqui eu considero a mais eficiente dependendo da ocasião. Tem ocasião que você vai precisar usar essa ou essa. Também tem as mais legado, que são, por exemplo, você usar uma célula e fazer a junção com o e-comercial. E o seu espaço você pode usar de caractere entre o e-comercial e chamar outra célula. E assim conseguir fazer também. Esses são exemplos de uso de junção de strings ou caracteres dentro de uma célula. Mas uma coisa importante, não para por aqui, tem muito mais, me acompanhe. O tempo, ele é tão importante ao mesmo tempo, tão facilmente desperdiçado. Você pode passar o dia inteiro no TikTok ou simplesmente sentando na varanda de casa, vendo as nuvens passar. Mas para quem trabalha em um escritório, por exemplo, o tempo não pode ser perdido. Nos primórdios daquilo que chamamos de planilhas eletrônicas para usuários de computadores comuns, lá pelos anos 80, perder tempo e cabelo era quase inevitável, pois solucionar problemas era uma questão de se esforçar mais para conseguir algo comparado a hoje. Os recursos tecnológicos eram escassos, tentar juntar duas células no Lotus 123 não é nada comparado com a facilidade de hoje, onde basta olhar para o monitor e já ter tudo pronto na mão. Só falta o computador saber o que você está pensando. Vamos fazer uma viagem no tempo e ao mesmo tempo vamos usufruir de todas as tecnologias possíveis para unir valores. Vamos descobrir que o Excel, embora seja uma ferramenta incrível, não é a única responsável por trazer produtividade para a empresa ou trabalho. Existem milhares de tecnologias que podem fazer algo melhor até que uma simples fórmula concatenar. Lotus 123 foi um dos primeiros programas de planilha eletrônica, nascido em janeiro de 83 pela Lotus Development Corporation, cofundada por Mitch Kapor e Jonathan Sachs. Baseado no VisiCalc, uma das primeiras mais antigas programas de planilha, o Lotus 123 foi inspirado para ser mais eficiente e mais rápido. Esse código foi escrito em Assemble para ser usado nas arquiteturas de IBM PC. E lógico, com a otimização de baixo nível, performance aumenta. O motivo de chamar 123 é porque ele tinha 3 recursos principais: planilhas, gráficos e gerenciamento de banco de dados. Ele foi projetado para solucionar com apenas 256 KB de memória RAM, algo que podemos comparar aos 256 GB de memória RAM dos nossos computadores hoje em dia, em termos de recurso e valor.
Falar do Lotus 123 é falar de um legado, é falar da transformação de mercado que impulsionou a venda de computadores e análise de negócio nos anos 80. Esse sucesso esperou o nosso queridíssimo amiguinho de planilha eletrônica, o Microsoft Excel. Bom, Lotus 123 eu usei muito pouco ele, mas também era uma época que eu era criança e do mais ainda eu não sabia nada de inglês. Mesmo porque o único recurso que eu tinha para poder conhecer alguma coisa era o tal do F1 aqui, que eu poderia verificar algumas coisas aqui, mas a única coisa que eu tinha na minha mão era um dicionário que minha tia me deu de inglês e não tinha todas as palavras ainda por cima. Então isso daqui foi um pouco mais difícil de usar. Uma coisa que eu fazia muito aqui nesse Lotus 123 era montar tabela de lista de compra ou montar uma tabela que usasse recursos mais simples de fórmulas com números. Eu não conseguia usar muita coisa com texto, então, por exemplo, um produto, uma quantidade, um valor unitário e o total. Gostava muito de deixar linhas, porque era o visual que eu poderia ter, e aí começava a juntar as coisas aqui, tipo 2 quantidades, 3 quantidades. O preço a gente pode botar 5 e outros 6. Bom, e aqui você poderia usar algumas coisas que são parecidas com hoje, por exemplo, deixa eu puxar aqui, tem que multiplicar B3 por C3, então seria B3 vezes C3. Mas começa com mais e não com igual, simplesmente porque no Excel também você pode começar com mais, né? Se você for definir como um valor positivo aquele cálculo, e ele funciona também. Aí o próximo seria mais B4 vezes C4. E tá aí. Eu não lembro como que copia de um para outro, eu tentei pegar pelo F1 aqui também, não achei nada. E aí eu posso fazer o total aqui. E aí eu posso usar uma fórmula também, que aí é o soma. Aí quando você referencia uma fórmula de soma, você tem esse carinha aí. E com a fórmula eu consigo referenciar ele, ó. B3, 2 ponto, B4. E aí dá o cálculo. Só que vou ter que fazer isso daqui para todo mundo. Então vamos lá. Tem lá seu trabalho manual, deveria ter um jeito de fazer mais rápido. E assim eu trabalhava com uma planilha no Excel. Era só isso daqui que chegava no meu limite. Até que começou os cursos de Excel e aí a apostila e entrou o Office 97, mas aí é outra história. Bom, pelo menos hoje a gente tem recurso para poder consultar documentação, livro, essas coisas. Então você vê que a função de junção deles era com e-comercial também. Você colocava a referência e juntava. Só que aqui nesse caso aqui ele está exemplificando como eu tenho uma célula com conteúdo de string e outra de número. Então eu usava o que? Juntava o conteúdo da célula, da A3, e dava uma conversão na string para uma conversão do número para string, onde pegava B3 e dava a quantidade de casas decimal para 0 aqui. Então tínhamos nossas fórmulas para poder trabalhar bem com isso também. Eu fiquei uns 3 dias tentando fazer concatenação aqui que é o foco nosso do vídeo, no Lotus 123, mas eu não consegui também, o tempo é curto, né? Então vamos que vamos. Se Lotus fosse o Lotus 123 fosse um jogo, ele seria o Lotus 3 The Ultimate Challenge, que era um jogo para DOS na época. E o Excel se tornaria depois o Top Gear que a gente jogava. E o Office 365 provavelmente seria o Horizon Chase, que a gente joga hoje em dia e tem todos o mesmo conceito, né? Então assim, se você vê, a mecânica do jogo é a mesma, a estrutura é a mesma e a função de execução é praticamente igual. Comparar esses 3 jogos é uma coisa interessante para poder
para poder comparar o que foi o Lotus, o Excel antigo e o Excel de hoje em dia que temos aí. Excel 2.0, quando a gente usava ele, a primeira coisa que para instalar eram 5 disquetezinhos aí. Usava esses 5 disquetes aí, instalava e era feliz. Bom, eu tive muita facilidade com ele porque era uma interação com janela e também o mouse facilitava demais na época as coisas. E começou a aparecer bastante curso disso daí. Começou a ser bem popular, o pessoal já falava sobre isso. E também assim, é um dos primeiros programas de planilha a ter barra de fórmula, então dava para editar lá, facilitava muita coisa. Esse assunto de macro aí foi maravilhoso também na época. E ele foi feito em linguagem C. E desenvolver esse núcleo aí do Excel em linguagem C permitiu uma otimização muito melhor dos usos de recursos de hardware da época. Bem, focado um pouco nesse assunto do concatenar, eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Por exemplo, vou colocar o nome de Maria Silva aqui, João Alves, Mariana Ferreira. Tinha a fórmula aqui, deixa eu apagar. Até para pagar é interessante porque você vê que o conceito ele existe ainda nas nossas ferramentas atuais do 365. Mas vamos lá então. Como que concatenava aqui? Bem, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o range de fórmula que ele tem na biblioteca dele não é uma coisa tão robusta ainda, né? Tem igual concatenar não existia. Concatenar veio entre o Office 95 e 97 ali. Mas aqui você já conseguiria fazer alguma coisa, por exemplo, apertou igual, você já consegue navegar entre a célula, igual você faz hoje, e dar um e-comercial e acessar a outra, e conseguir deixar na mesma célula o nome e sobrenome. E também fazer o que a gente está acostumado, que é pegar, botar um espaço dentro do slot e aí chamar a outra célula, e funciona também. Copiar aqui era Ctrl Insert e Shift Insert, então eu copio uma célula, seleciono duas e aí você dá um paste e pronto. Você vê que a facilidade minha para poder mexer com isso daqui comparado ao Lotus 123 é muito maior, e é isso que com o tempo vai passando que é maravilhoso, porque você simplesmente vai tendo mais e mais facilidades ainda. E esse é um ponto que eu vou tocar agora com foco de interesse. O mais interessante aqui é para mostrar que naquela época, então, as coisas eram um pouco mais manuais do que hoje. Lembrando que tabelinha de papel virou uma planilha eletrônica, e hoje a gente está no que a gente está, que a gente vai chegar no conceito de BI, Data Warehouse e qualquer outra coisa de ETL que a gente vai ter aí para poder falar depois. Mas realmente era muito mais difícil de trabalhar no conceito de você ter uma questão automatizada, porque hoje, de um jeito mais simples possível, você não precisa fazer nada. Uma coisa muito interessante hoje em dia é que você pode chegar ao ponto de falar, não tenho dificuldade de falar eu não consigo, não tem isso, porque eu posso muito bem chegar aqui e não saber fazer nada e simplesmente dar um Ctrl C aqui, jogar no chat GPT e gravar um áudio. Preciso que você crie uma nova coluna que chame nome completo e complete o nome baseado em nome e sobrenome, e me devolva em formato de tabela para eu usar no Excel. E assim as coisas acontecem, entendeu? Não tem muito o que fazer. Do mesmo ponto que eu posso muito bem colocar nome completo aqui, copiar o estilo, escrever João Silva, e daqui para baixo dá um Ctrl E, e o nosso amiguinho, que eu esqueci o nome dele, Flash,
Flash Fill ou preenchimento rápido, ele já faz isso para você também. Tá, mas aí tem um ponto também. Você vai ficar mesmo mexendo com ETL só em Excel o resto da tua vida? Você vai mesmo ficar dessa maneira usando o mesmo recurso para sempre, sendo que há vários? O que eu falo é o seguinte, o Excel pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar, entendeu? Ele pode ser uma ferramenta muito boa, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta que não vai te expandir os horizontes. Bom, assim como eu tenho Power Query e também tem banco de dados, vamos falar um pouquinho desses recursos aí, como que a junção de um elemento de uma certa variável gravada ou de uma própria célula de uma posição num banco, a gente pode juntar elas. Vamos supor que você tem essa tabelinha no banco de dados aqui, ou você consegue subir um CSV para o banco de dados. A tabela de pessoas, assim, eu seleciono uma tabela no banco como select asterisk from pessoas, ela carrega aqui e eu tenho outra opção, que é o que? Eu posso criar uma query que consiga fazer a concatenação desse nome para mim. Bom, se você não manja nada de linguagem SQL, não tem muito segredo na questão de select, porque select asterisco seria tipo todas as colunas da tabela pessoas. Porque a partir do momento que você vai fazer um select para poder carregar um nome e um sobrenome, pelo menos eu faria assim: select a coluna nome, a coluna sobrenome, a coluna idade, a coluna cidade e a coluna país. E agora dentro dele uma concatenação da coluna nome com o meu slot vazio, a coluna sobrenome, e olha que isso aqui você já viu antes em algum lugar, certo? E associar o nome dessa tabela como nome completo. From da tabela, depende, pode ter várias tabelas, no caso pessoas. E tá pronto, não precisou fazer nada. A partir desse momento você pode ter duas conclusões. Se você quiser deixar isso direto do banco, você poderia criar uma coisa um pouco mais avançada, caso você não saiba banco de dados, que seria uma procedure. E nesse caso a procedure ela ia ter duas estruturas diferentes, certo? Uma estrutura que seria, se a tabela não existe, selecionando por ela aqui, então eu crio ela, criando a mesma tabela de pessoas, porém com o nome completo já. E aí a gente vai fazer um outro bloco de inserção, então inserir na tabela pessoas os dados da coluna que eu fizer a seleção, que é exatamente a seleção que eu expliquei no começo do vídeo. E aí você pode pedir para executar, e aí ele vai criar essa tabela e vai jogar todo o conteúdo disso daqui que ele acabou de fazer da seleção nessa tabela nova, certo? Bom, então puxando direto do banco, aqui no caso do Excel a gente ia pegar por dados do banco de dados do SQL Server, certo? Aí no caso meu banco é esse, meu database é o dev, e vou dar um OK porque a autenticação dele é pelo Windows. Aqui está minha tabela pessoas completo e eu já consigo visualizar ela aqui direitinho. Aqui eu já posso escolher onde que eu vou carregar ela. Eu posso colocar dentro da mesma tabela minha aqui e ele vai vir como uma tabela já tratada. Eu não precisei fazer nada no Excel, já veio pelo banco de dados. Mas vamos supor que eu queira fazer isso pelo Power Query. Eu quero editar lá dentro dele. Então vamos tentar. Vamos de novo entrar pelo database e vamos usar agora a tabela pessoas mesmo, que é a tabela que não tinha coluna de nome completo. Aí eu vou aqui em transformar dados. Bom, uma vez carregado para o Power Query, aqui a gente pode se divertir um pouco também. Então vamos começar criando uma coluna customizada aqui. E aqui dá para nomear como o nome da coluna, lógico. Nome completo. E aí aqui é
a famosa linguagem M, ou Power Query M, que a gente usa. Aqui você tem um pouco de diferença. Por exemplo, eu tenho que usar o text combine aqui. E aí a parênteses abre chaves. Aqui são strings, então eu vou colocar a primeira string de nome, certo? E aí eu vou dar um espaço. Agora meu slot de espaço, vírgula, e a de sobrenome, fecha a chave e fecha espaço. E vamos dar um OK. Ele não carregou nome porque eu fiz uma besteirinha aqui. Não precisa estar como string o nome. Ele já vai entender. E pronto. Aí ele já vem para cá. Aqui é a mesma coisa. Fechar para. Aí a gente bota numa pasta nova, por exemplo. E pronto. O mesmo resultado na mesma coluna, sem necessidade de usar uma tabela nova ou usar fórmula, porque o Power Query tomou conta de tudo. Bom, vamos pensar que eu não tô com ânimo para ir atrás de banco de dados e a planilha tá lá, eu não quero fazer fórmula, eu quero simplesmente que aquela coluna de nome completo exista. E toda vez que soltam essa planilha aí, não tem a tal da coluna nome completo. O negócio aqui se chama Python. Dá para você fazer muita coisa com isso daqui e simplesmente ignorar que o Excel existe. Se você quiser simplesmente rodar uma rotina de script para poder preencher coisas. Então vamos tentar fazer isso aí, baseado que a gente tem uma planilha e a gente quer que rode esse script para poder preencher esse conteúdo da planilha. Em resumo, o que a gente vai fazer aqui é fazer o Python escrever na coluna F o nome e sobrenome de uma coluna só, beleza? Bom, aqui no VS Code a gente teria que fazer algumas coisas. Por exemplo, eu já tenho a planilha aqui, essa extensão dá para ver a planilha aqui dentro, então não tem a coluna de nome completo. Eu criei esse arquivo aqui para encher um file, vou explicar o código já. Outro ponto também é que eu não tinha a biblioteca do Pandas, então eu usei pip install pandas para poder instalar a biblioteca do Pandas. E aí aqui o código é o seguinte: import pandas SPD, então é para importar a biblioteca que é usada na manipulação de dados aqui. Aí eu deixei o path completo aqui do Excel file aqui meu. Aí eu uso a tag do R para poder respeitar as barras do caminho. A variável df vai servir para carregar, ou seja, do Pandas vai ler o Excel do arquivo do path Excel file. Então é para carregar o arquivo do Excel no data frame que eu vou usar aqui do Pandas. Essa linha aqui, na verdade, o que ela vai fazer é a criadora da coluna nome, já combinando as colunas nome e sobrenome. É isso que ele vai fazer. Aqui é onde salva a planilha, e aqui, se der tudo certo, ele vai imprimir para mim nomes preenchidos com sucesso. Bom, antes de rodar, só salientar uma coisa, né? Já que o nosso objetivo era falar sobre concatenar, e esse é o único comando que a gente precisa para poder juntar essas duas colunas do Excel. Ele está pegando então pelo nome, adicionando slot vazio, que é o espaço nosso, e o sobrenome, então baseado na coluna nome completo. Vamos botar para rodar. E se ele chegou no fim do meu código, quer dizer que ele conseguiu fazer tudo certo. Nomes preenchidos com sucesso, minha última linha, apresentou aqui. Se eu pegar minha view aqui, tá lá, ó, a coluna com os nomes juntos, feita pelo Python. Vamos abrir a planilha para ver? E tá aí. O nome completo tá aqui. E aí você não tem fórmula, porque quem preencheu foi o Python. Eu acho que eu esgotei os recursos de falar e juntar fórmula, pelo menos os mais legais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu gosto muito de criar esse conteúdo. Eu quero quando eu tiver uns 70 anos de idade poder assistir esse vídeo aqui e lembrar dessas coisas que eu trabalhava. E também espero que ele tenha sido útil para você aí, planilheiro que fica tomando café o dia inteiro, de uma maneira que você consiga achar recursos para poder acelerar a sua vida aí e melhorar. E assim também você descobrir que existe banco de dados, Python, um ETL mais elaborado, linguagem R, um monte de coisa demais
muito legal para poder usar. E também nosso amiguinho ChatGPT que meu, ele e o Gemini não tem que reclamar, não tem como eu não ter mais informação de nada. A gente está numa era muito boa, a gente tem informação de tudo. Eu não tenho um livro na mão, mas eu tenho a IA para poder me passar essa informação aí. Então assim, não tem porquê falar não sei, como eu disse antes. Espero que você goste desse vídeo. Se você aí, dinossauro dos anos 80, que mexeu muito com essas coisas aí, tiver informação aí de como que concatena esse troço aí no Lotus 123, eu agradeço, cara. Um grande abraço aí.